Seja bem-vindo ao Sopro em Cena. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sopro em Cena. Hoje temos a honra de receber uma verdadeira lenda viva da música. Compositor de clássicos imortais como Estamos Aí e Batida Diferente, ele não apenas colocou a gaita no centro do movimento que revolucionou a música brasileira, como também elevou o instrumento a um nível de sofisticação harmônica que deixou boquiabertos gigantes como Toots Thielemans e Barney Castle. Com mais de 7 décadas de estrada, ele prova que o sopro da criatividade é inesgotável. Aos 93 anos, ele acaba de lançar o espetacular álbum Maurício and Horns, que a gente vai falar sobre, onde a sua gaita dialoga com a potência de um naipe de metais, reafirmando por que ele é e sempre será a nossa maior referência na gaita. Então, seja muito bem-vindo, Maurício Einhorn. Maurício, seja bem-vindo ao Sopro em Cena. Um prazer. Muito bom. Estaremos aqui puxando informações desse mestre aí hoje. Maurício, vamos começar pelo começo. Como você começou na gaita? A gaita te escolheu ou você que escolheu a gaita? O som do instrumento, aí chamado de harmônica, aqui no Brasil gaita, me hipnotizou, me escravizou de início, mesmo antes de eu ser fabricado, diria uma forma de falar. 9 meses eu já ouvi os dois meus pais, porque meu pai, tentando impressionar a minha mãe no começo do namoro, ele puxou uma gaita e sem as teclas pretas do piano, os acidentes sustenidos bemóis, e a minha mãe me contou que ela disse assim: "Ah, é guerra?" Meu pai chamava Wolf, e ela Bertinha. Ela disse assim: "É guerra?" Foi lá na mala, pegou uma outra gaita e os 2 saíram tocando. Foi assim que começou o a as afinidades, começaram as afinidades. Depois, minha mãe me conta que, desde o início, eu ficava atraído, mais do que tudo, pelo som das gaitas. E aos 5 anos, eu fingi um choro, uma choradeira, porque eu queria uma gaita também. E ganhei uma primeira gaita sedutora da Hohner, alemã. Ainda uma gaita simples, sem recursos sustenidos. Isso até os meus 12 anos. Não quero me antecipar, mas eu saio falando, se você não interromper. Não, isso aí a gente quer saber. Pode contando a história aí. Olha, Já começou. É, começo mesmo foi assim, aos 12 anos, mais ou menos, um vizinho da residência onde os meus pais, ele soube que eu era muito interessado, não largava a gaita, presenteou, por meio do meu pai, uma primeira gaita de 12 orifícios da marca Thorens, antes da Hohner alemã, cromática com chave. Eh, digamos, não tenho nenhuma aqui. Uma similar a essa, sendo que isso é um modelo da Hohner de caixa acústica de plástico. As originais são em madeira. Isso é um modelo inovador. E aí eu comecei a aprendizagem
do uso no banheiro por causa da o atrativo dos azulejos do banheiro davam um certo reverb. É uma E acústica. eu experimentei as 2 mais fáceis, que são Susana, descobrindo o mapa de uso da gaita no bocal. Eu tinha que procurar e tinha que descobrir notas que eu tinha na memória, no ouvido, se eram sopradas ou aspiradas. Quer dizer, eu fui o professor de mim próprio. Sim. Não tinha método nenhum disponível na época? A intuição, a curiosidade era o meu método. Isso Sensacional. até os 23 anos, e até hoje eu sou um músico assumidamente autodidata, um músico que toca de ouvido, embora eu passei 50 anos com meio ano de aula com um maestro da Rádio Nacional, Moacir Santos, autor de centenas de músicas, muitas brasileiras e muitas com origem afro. Sim, E ele me interrompeu aos 6 meses de aula. Para mim foi um gesto, um ato de ser humano incrível. Ele disse assim: "Hoje é sua última aula". "E por quê, maestro? Eu esqueci de pagar mensalidade". "Não, não, não, Maurício. É que você demora para responder uma pergunta minha, mas você responde super afinada a nota, além de correta, afinada. Você não é cantor, mas você me responde. O que se passa nessa cabecinha?" Digo, eu, o senhor perguntou, o senhor escreveu a pauta. Eu tenho que decifrar essa linguagem e calcular na minha cabeça. Então, está escrito aqui, dó, mi, sol, si. Aqui se passa na minha cabeça o ensaio, a procura do o eureka, né? Eureka. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, dó, eu pulo ré, mi, fá. Eu falo mais baixo as notas que não me interessam. Então, o meu método é a intuição. Dó, mi, sol, si. Por isso que eu respondo conforme o senhor batizou, corretamente e afinada. Puxa, incrível. Então eu vou parar, você me ajudou a responder. Eu vou parar de te dar aula, porque eu não quero contribuir para você ser um robô que, como muitos músicos, não somente no Brasil, no mundo, eles leem a partitura, leem tudo, mas é difícil para eles criar algo próprio, o que é a tradução da palavra jazz, o improviso. Você se capacitou, isso ele desconhecia, porque eu ainda não fazia jazz, não improvisava, mas eu ouvia os estándares americanos, ingleses, europeus, como um fissurado. Era mais do que uma religião para mim. Aliás, para mim, a minha religião. Eu sou de origem judaica, mas as pessoas me perguntam: "Mas você nega?" Não, não nego nada, não, mas é a minha segunda religião. Qual é a primeira? A primeira é música. E o hobby é o senso de humor. Com estas duas, nós não teríamos guerra no planeta. É a minha forma de pensar. Eu não quero entrar no clima da política, mas falta sim, as duas coisas a muita gente que dirige
e que troca tudo isso que eu estou falando pelo vil metal, o interesse, o petróleo. Eu acho que se eles tivessem esse hobby, essa fissura por música, eles se ocupariam de música, não de política, de guerra. É, Penso que, eu espero que vocês pensem em sintonia comigo, não? é De certa verdade, maneira. verdade. É, Diga, Antônio. mas isso que você falou é mais pura verdade. Agora, Maurício, você tem muitos discos, a gente vai falar sobre isso, mas eu vou começar por um dos últimos projetos, que é o Maurício and Horns, Pois né? não. E para falar sobre esse projeto, eu tenho uma pessoa que gostaria de mandar uma mensagem para você. É uma surpresa. Então, espero que você goste. Vamos ver quem tem essa mensagem para te mandar. Olá, pessoal. Passando por aqui para falar um pouquinho sobre a gravação do Maurício em Horn, o famoso disco Maurice and Horns. Em primeiro lugar, foi uma grande honra, porque eu sou admirador do Maurício há muitos anos. Não vou entrar em detalhes, porque senão esse vídeo vai durar horas, vai durar mais do que a própria entrevista do Maurício. Mas é muita admiração, muito carinho, somos muitos amigos. Sou fã dele, número 1, hein? Não número 2 nem 3, número 1. E além de ser um grande músico, um grande compositor, um grande harmonicista, ele é uma grande pessoa, ultra carinhoso, ultra gentil, contador de piadas também, isso faz parte do personagem. Então, é isso. Essa gravação do Maurice Horns foi feita lá no Companhia dos Técnicos, que eu tive a honra de ser escolhido para ser o coprodutor do trabalho, que foi feita através do Jacques Mouillal, um suíço, né? Que infelizmente nos deixou. Ele é produtor, eu sou coprodutor do disco. Nós encontramos, toda vez que ele vinha para o Brasil, ele fala, a gente marcava, se encontrava. Ele falou que queria muito homenagear o Maurício, porque Maurício além da, de tudo que a gente já sabe, ele é mais do que isso. Eu queria muito deixar isso claro, então resolveu fazer esse trabalho com o Maurício, esse disco, e escolhi o meu grupo Bass and Brass para fazer. No disco está escrito Idris Orchestra, que é a mesma coisa. Então, nós gravamos no Companhia dos Técnicos, a base, e o Maurício gravou no Danilo Sina Studio, as gaitas dele, né, as harmônicas. E aí o grupo ele é composto de Gessé Sadoc no flauta e trompete, o Marcel Martins, flauta, saxofone e isso, e Danilo Sin, barítono, clarone, flauta, Rafael Rocha, trombone, que é o arranjador do disco, para variar, né? Faz arranjos belíssimos. Eu só fiz um arranjo no disco, né? Que é o Laura, que o Maurício queria gravar o Laura. É todo autoral, menos o Laura e Heavy Mass Smith Jones. Então, enfim, os arranjos todos são do Rafael Rocha, menos o Laura. E eu esqueci alguém, não. Aí na base tem o Eduardo Farias no piano, Jefferson Nescovitch no contrabaixo e Xande Figueiredo na bateria. O Bernardo Ramos faz parte do grupo, mas ele estava viajando no Canadá, portanto ele não pôde gravar, mas convidamos o Lula Galvão para fazer uma participação especial e o Paquito de Rivera, que era muito amigo do Jacques Mouillal, né, que o Jacques era um empresário muito famoso lá fora, trabalhou com Dizzy Gillespie, Kenny Barron, Roy Hargrove, enfim, a lista é grande. E nós éramos muito amigos. E então o partido gravou Estamos Aí e o Diza do Johnny Alf, que também tem essa composição do Johnny Alf no CD. Então foi muito bom trabalhar com o Maurício, porque primeiro que a qualidade já estava garantida, né, pela performance do próprio Maurício, eu digo para os meus amigos que ele é música personalizada, é o que eu penso. E
frequento a casa dele, que é uma coisa deliciosa. Vou lá tomar um café com a Claudete, o Mauricinho, o filho dele, e ele mesmo. É sempre bom, ele não tem hora para ir embora, que o tempo para nessa hora. Então esse disco é uma honra para mim, porque de fazer parte desse projeto, porque não sou brasileiro nativo, né? Então é mais a coisa se torna mais importante ainda, né? E me sinto muito honrado, e eu acho que nós atingimos, graças ao Rafael Rocha, o nosso arranjador querido, um resultado assim muito bom. Raramente eu ouço o que eu gravo depois que é gravado, mas no caso do Maurício, do disco do Maurício, eu coloco muitas vezes lá para ouvir, porque é especial mesmo. Nós conseguimos um resultado incrível. E foi gravado direto, assim, não teve playback, a não ser o Maurício depois que gravou as gaitas dele, mas nós gravamos direto assim, porque é um grupo que existe já há muito tempo, a gente já tem conivência, e todo mundo é amigo, então tudo é mais fácil. Mas é isso aí. Espero que vocês consigam comprar o disco, achar o disco. Tá nas plataformas digitais, né, em todas elas, e vale a pena, é um disco muito especial. É isso aí, galera, um abraço. Voltamos aqui. E aí, Maurício, gostou do depoimento? Maravilha. Poxa, eu sinto na pessoa do Idriss Baudrillard um irmão, assim como todo o pessoal que participou do, do CD, assim também o pessoal da Alemanha, que já contactou com a gente aqui. Todos eu considero meus irmãos, inclusive você, Antônio. De primeira, eu agradeço muitíssimo pela toda a atenção que você me dá. Eu que E ao fico público. lisonjeado. Então, agradeço a sua gentileza. Agora, o Idriss, ele fez esse depoimento a respeito da gravação do Maurício and Horns. Foi uma galera da pesada, né, que participou da gravação, hein? Só fera. Eles conseguiram, por exemplo, não comparando, porque em 1950 eu ouvi a orquestra de Stan Kenton, que era a última palavra em advance. Uma orquestra, eu imagino que composta de mais de 30, ou talvez 40 músicos, mas este resultado obtido com 10, 12 pessoas, e levando em conta que estamos 50, 76 anos após 1950, o resumido, o resultado obtido, para mim, não dá para descrever a qualidade obtida dos arranjos do Rafael, a atenção de cada um dos músicos, são a nata atual da melhor qualidade de instrumental brasileiro, sem desprezar os de São Paulo e de Minas e de outros estados do Sul, mas aqui no Rio é muito gratificante para mim, e eu sou obrigado a dizer da minha gratidão pelo resultado. Foi o melhor disco meu, embora eu não tenha nem 20% da tecnologia que eu tinha há 70, 80 anos passados, quando eu comecei, porque eu estudava 5 a 8 horas por dia. Eu cheguei a ter ambulância aqui pensando que eu estava tendo um infarto, isso há 30 anos atrás, porque a minha devoção ao instrumento, pelo magnetismo que música me dá, só tem uma coisa comparável com essa coisa, é o amor. É Amor à verdade. esposa, às namoradas e aos amigos. Dá.
possuidores da afinidade. Eu acho que é uma das maiores lições que a escola da vida tem me ensinado. E também a autodisciplina para manter uma coisa que Deus dá, a humildade. É importante a gente saber se policiar para não se ultrapassar É, e merecer, porque cada pessoa nos ensina alguma coisa. Até os meus alunos, quando eu dou aula, eu já tive 20 alunos semanalmente aqui em casa, com horários que eu marcava, eles abriam mão de compromissos para honrar e tal. Hoje eu tenho 2 alunos, um que frequenta e outro que está para voltar, e alguns alunos que eu encontrei agora numa apresentação, terça-feira última, na Tijuca. Você conhece o Rio, não? sim, No sim. bairro da Tijuca. Encontrei ele, se ele não fala, não me lembrava, porque ele foi meu aluno há 41 anos passados, já avô, com neta. E eu vou voltar, Maurício, eu quero pegar suas aulas mais de novo e tal. Você ainda tem o instrumento? Tem. Tem que afinar e tal. E isso é altamente É. gratificante, eu Uma confesso. pessoa que acho que fez aula com você foi o Milton Guedes, que Milton tocava com Guedes, o de Lulu Santos. Brasília, sim, é verdade. Ótimo músico, saxofonista, Sim, sensacional. grande ser humano. Muita gente boa. A É gente uma tem uma honra que entrevista dele ele... aqui no canal. Como? Tem uma entrevista dele aqui no canal, já entrevistei ele. E ele falou de você. Ah, que ótimo. Agora, tem o Idris mandou essa mensagem para você, mas ele também quer te fazer uma pergunta. Ou não? Então, eu vou colocar a pergunta aqui do Idris. Maurício querido, quem fala aqui é o seu fã número 1. Eu gostaria de saber qual foi, em toda a sua carreira, o show que te marcou, que mais te marcou. Eu acredito que muitos, mas um em especial deve ter. Essa é a pergunta. Um grande abraço. O meu principal ídolo chamava-se, permanece vivo na minha memória, chama-se Charlie Bird Parker. Eu tenho muitos outros, inclusive, eu ouvi todos os músicos do mundo, uns mais, outros menos, mas o Idris, para mim, é o que mais se aproxima da maneira do Charlie Parker tocar. Um francês que não tem nada a ver com a origem, né? É, Além de já estar aqui aos 30 anos, fala bem o português, também temos muito em comum o senso de humor, além da musicalidade e do ser humano que é. Mas um dia, tentar resumir, o Felix Grant, que tinha um grande programa de jazz e atendimento às pessoas, atendia pessoalmente, entrevistava, chamava-se Felix Grant, veio me assistir no Beco das Garrafas, tocando em 1962 com um trio de Sérgio Mendes, ainda não foi para os Estados Unidos. E ele, presente, me assistiu e me convidou para um cafezinho e me perguntou, não qual foi o fato, mas é muito importante ele me chamar para um café e me perguntar quais os meus ídolos da harmônica, da gaita. E eu disse, são muitos, são umas 5 centenas ou mais, talvez. Eu ouvi quem você não imagina que eu ouvi pessoas de trio, de duo de gaitas americanos. Eu ouvi
a fase do Paul Whiteman arranjando a Rhapsody in Blue do Gershwin, eu ouvi Debussy, Ravel, ouvi todo mundo, como Tom Jobim também me confessou essa afinidade, ele ouviu todo mundo. Bom, eu ouvi 500 a 800 harmonicistas, ouvi Borminevich, do filme Always in My Heart, com Walter Huston, filho do John Huston, produzido o filme por ele, pelo filho, e ouvi Larry Adler, entre os três que eu admiro muito, Larry Adler, que privou da amizade com George Gershwin, embora mais novo, uns 15 anos, ouvi o policial rodoviário gaitista chamado Les Thompson, que me fez entender o que é a linguagem chamada jazz, a linguagem do improviso, tocando Over the Rainbow, Take the A-Train. Aí eu compreendi que é o solo individualizado, criado pelo intérprete, alicerçado pela harmonia. Eu ouvia discos de 15 polegadas de Charlie Parker com Dizzy Gillespie, não entendia nada. Tocando um tema baseado em What is this thing called love? Criado pelo Parker, baseado na harmonia. Aí eu passei, eureka, passei a enxergar tudo. É isso. Então, eu já ouvia, porque eu integrei 8 conjuntos de gaitas, e já tinham 2, 3 solistas. E o que eu mais gostava, para dar um exemplo, aqui, Over the Rainbow, por exemplo. E eu não tenho o que fazer. Aí, na minha cabeça, acontecia assim. Aí o pessoal, meu Deus do céu, venha cá! E me segurava para fazer parte de um conjunto numa sapataria São Luís, a primeira, porque não tem ninguém aqui que sabe fazer isso. Como é que você consegue? É porque a minha atração é 500% maior do que solo. Porque o solo não te interessa, mas é o que todo mundo aprende, sim. Mas está automaticamente ligado aqui. Qual é? Pixinguinha, carinhoso. Na minha cabeça, é isso aqui. A harmonia só pode justificar essa atração que a harmonia passa para mim, é Deus. Só pode ser porque eu não tive aula de harmonia. Eu não sei, até hoje eu mando música para 50 pessoas que eu tenho intenção que harmonizem, porque eu não sei escrever cifra, mas eu tenho a harmonia aqui dentro de mim, mais valiosa que a melodia.
A melodia entra automaticamente. Eu aprendo ou não aprendo. Se não sentir afinidade, eu não aprendo. Às vezes, música de cavaquinho, por exemplo, eu tenho que fazer um projeto só de chorinhos, eu tenho que me desdobrar para aprender esses chorinhos, porque são próprios para cavaquinho, para Valdir Azevedo. Não são próprios para a técnica das notas, por causa não somente da tonalidade, também é outro problema. A extensão vocal das pessoas exige que eu, às vezes, por mais que eu conheça o tema, eu tenho que me desdobrar para acompanhar. Então, eu prefiro pegar uma gaita naquele tom, porque não tem, às vezes, tempo para estudar. Sim. De tal maneira, eu estou mais requisitado para tocar hoje, muitas vezes, mais do que antes da Covid. Eu trabalho muito, agora esse mês de abril eu vou tocar 8, 10 vezes. Legal. Eu tocava uma vez por semana só, às vezes uma vez por quinzena. Eu sou muito grato porque continuo ativo, lúcido, e o cachê maior meu é o aplauso do público. Isso é muito legal, né? A alma agradece. É verdade. Até porque é difícil hoje a situação, não só do Brasil, no mundo todo. Não é mesmo? Sim. Parte de sobrevivência. É verdade. Diga, É. Antônio. Mas é Desculpa, eu me sensacional. alongo um pouco. Não, fica à vontade. Aqui a casa é sua. Obrigado. E quando você fez aí a demonstração aí do Carinhoso, do Over the Rainbow, a gente percebe que você faz o improviso, mas tem citações ao tema, sempre, no meio. Sim. Sim. Né? Isso é uma linguagem muito interessante, porque não deixa o público que está ouvindo o solo se perder, né? Você sempre relembra o público qual é o tema principal da música. Isso você pegou de alguém, você entendeu que alguém fazia isso? Ou foi uma criação sua, um método seu de manter o público atento e o público com noção do tema, sempre indo lá, relembrando o pedacinho e voltando para o solo? É o seguinte, eu não me permito nem superestimar o público, nem subestimar. Eu vou dar um exemplo. Eu estava... Vou pegar aqui uma coisa rápida. Claro. Dia 15 de setembro de 1998, entrada franca, Maurício Enhorn, tributo a Gershwin. Rua 2 de Dezembro, Museu do Telefone. Eu estava lá com o meu trio, Alberto Chimelli, piano, Luiz Alves, contrabaixo, João Cortez, bateria. E convidado de São Paulo, convidado especial, Heraldo do Monte, guitarra. De repente, no meio de uma quarta, quinta música, o Heraldo me disse assim: Maurício, enche linguiça aí, por favor. Quer dizer, para eu trocar uma corda, arrebentou uma corda da guitarra. E, perfeitamente. Eu peguei o microfone e disse: pessoal do cigarro, há uma sala própria para os fumantes, por favor, fiquem à vontade, 3, 4 minutos eu já volto à continuidade do show. E nisso vem um sujeito, disse: Maurício, você não me conhece? Eu perguntei: você não tem receio de perder o assento lá? Não, eu até quis perder. É que você faz... Eu sou seu
fã e comprador dos seus discos, eu conheço seu trabalho, mas não te conhecia pessoalmente. E quero te contar o seguinte, uma coisa hilária, assim. Eu estava sentado ao lado de um mancebo lá de 18, 19 anos, que não entendia as suas citações, que o brasileiro chama de música incidental. Citações dentro da harmonia daqueles 2, 3 segundos, você faz isso com a maestria e tal. Sim, o rapaz disse para o lado, estou gostando desse velho tocando gaita. Isso em 1998. Eu estou gostando, mas eu acho que ele se perdeu. Ele começou numa música, aí ele atacou uma outra, mas ele não sabe voltar. Aí o Heraldo explodiu de rir. Diz, não, Maurício, basta. Muito bom, muito bom. Já está bom. Então, eu continuei o show. Eu queria te contar isso, que acontece que pessoas não entendem, às vezes, até dizem que um de Brasília, há pouco tempo, disse dirigindo um carro, ele disse para mim, mas esse pedaço aí você plagiou alguém aí, você enfiou uma outra música que não é sua. E eu tive que explicar a ele o que é isso. Música incidental, entendeu? Sim, E isso acontece, uai, ninguém sabe de tudo. claro. Eu, não é? Eu digo para minha esposa, quando eu morrer, coloca 2 harmônicas no meu caixão que eu vou ensaiando. Você sempre tem algo para aprender. É verdade. Todo mundo aprende o tempo todo, né? É verdade. Mas o E, fato mais importante, dos mais importantes, respondendo àquela pergunta do Idris e sua, eu interrompi, quando eu falei em Félix Gigante, que uma das pessoas que ele atendeu lá foi o Toots Thielemans, belga, o maior dos 3 ídolos meus. Na real, cada um tinha algo muito para me ensinar. Mas o Toots Thielemans foi aquele com o qual eu encontrei a minha afinidade, o lado técnico do jazz, a fraseologia, mas também o ser humano e o meio termo. Tanto ele tocava coisas difíceis, como ele também tocava para ser compreendido pelo público, como tocando, por exemplo, Body and Soul, de 4 autores, de 1919 ou 20. É uma das coisas também que me ensinou muito e foi editada só em 1931. Eu também acompanho as origens das músicas e respeito muito citar os autores. O que me chateia muito é assistir um show em que não falam nem o nome das músicas e vão de cabo a rabo, princípio ao fim, e o público fica boiando, não mas, entendeu. mas olha que engraçado, às vezes quando eu estava tocando, já teve o contrário, já recebi pessoas me falando assim, esse negócio de falar o nome da próxima música que vocês vão tocar, ou contar qual foi o nome da música que vocês tocaram, isso quebra o show, é melhor seguir direto, tocando direto, sem falar o nome das músicas. É, Mas eu acho importante falar o nome das músicas, porque senão a pessoa fica ouvindo um monte de coisa, é né? isso Não, mesmo. tem que Eu, falar. eu, Falar, olha, eu, essa você toca primeiro e fala depois, ou anuncia primeiro e toca depois, mas tem que falar. eu anuncio primeiro todas elas. E É, às tem que. vezes me ocorre uma coisa engraçada durante o show, porque o público, às vezes alguém diz assim, um colega, ele também fala, não toca só não, ele fala. Isso diz tudo, né? É, Não é com essa intenção,
eu acho de quebrar o gelo, é importante você se comunicar com o público. O Claro. público veio lá para ver você inteiro, músico e pessoa. É por aí. A pessoa tá ali, o show ele é uma experiência, porque se a pessoa quisesse só ouvir a música, ela botava o disco em casa. Você toca que instrumento? Eu toco flauta e sax, Alto? alto e Sax tenor. alto? Tenor, que maravilha. Aqui tem Isso. um colega e amigo em comum com o Idris, que é o Marcelo Martins, conhece? O Marcelo Martins já foi entrevistado aqui no canal também. Também. É um cara Também. que eu também adoro. E tanta gente boa. Eu apresentei o Toots Thielemans ao Wardell Gray em 1978, se não me engano, foi ele. Ele me pediu, você pode, can you introduce me to Mr. Tielemans? Yes, of course. Toots, he wants to talk with you. Pô, maravilha. Me senti Ó. o intérprete por alguns Inclusive, segundos. inclusive eu ouvi uma entrevista sua, Sim. toda em inglês. Aí eu falei, ó, Maurício é internacional, pô. Não. Eu me viro com o meu inglês de ginásio ali do Liceu Franco Brasileiro. Pô, mas tá sensacional, pô. Eu Já dá pra gosto vir muito de fazer um falar. show aqui no Canadá. Não sei se o senhor sabe, eu tô aqui em Toronto, no Canadá. Eu toco terça-feira agora, na segunda de 6 apresentações do edital SESC do Flamengo, com uma canadense que já é brasileira, sim, que é Vanessa Rodrigues, excelente música e pessoa. Também toca órgão, e ela domina aquela pedaleira como se fosse uma dançarina de balé. É, As pernas funcionam certíssimas. aquilo é uma loucura, né? Os É a pés ficarem. segunda pessoa organista que eu curto muito. A primeira foi Jimmy Smith, que é apresentado a mim por um filho do Kenny Burrell, guitarrista, veio aqui ao Rio. Então, do you brought your instrument, your harmonica? Yeah, no, I let in my house. Why? No, I cannot play with you. I am not ready to play with you. You are the Charlie Parker of the organ. Ele disse, I understand. You are afraid. Ele quis dizer que eu era tímido e não discutiu, não. A Sim. gente tinha que tocar em seguida, mas eu tocar com o Dimitri, eu ia ficar doente. Tem gente, né, que a gente fica, né? Mas, Eu Maurício, toquei em São Paulo com Jean Toots Thielemans, com o regional de Nelson Aires, quinteto, e toquei aqui no Free Jazz. Isso foi em 80. Em 85, eu toquei com Toots Thielemans com um trio de Fred Hirsch, piano. Formidável para mim. Não só o currículo, mas a gratificação de ter tocado com ele dentro do meu espírito, que é mais fazer. Eu improvisei, mas eu curti muito fazendo segunda voz com Tuts. muito legal. Agora eu queria te perguntar a respeito da sua história com a bossa nova, né? Sim. Bom, eu sou. A bossa nova foi não só para o Brasil, mas eu penso assim, não sei, eu espero não estar equivocado, mas ela foi meio que a salvação para a música americana que estava estacionada, assim como também a música brasileira, desde Noel Rosa, aquele nomes
que cantavam Orlando Silva, Francisco Alves, tinha uma pessoa do ano 1920. Quer dizer, o samba, a bossa nova foi providencial, porque ela chegou como uma espécie de adrenalina para renovar harmonicamente a música brasileira, a bossa nova. Eu não fui ao Festival da Bossa Nova em 62 porque 3 pessoas gostavam da mesma mulher e eu era uma delas. A outra foi o filho de um advogado, foi o pai do Léo Gandelman, saxofonista, que parece que é tenor também, não? É tenor, Sim, né? e alto também. E o Henrique Gandelman era um expert em direitos autorais e a filha continua o trabalho, a irmã do Léo. Então, aí havia um terceiro que eu não me lembro, e por isso o Tom Jobim me perguntou: nós 30 vamos para o Carnegie Hall tocar? O Itamaraty tentou, por que você não vai? Tem que ter uma razão muito boa. Bom, eu contei a ele essa situação. Ah, então já não está mais aqui quem falou. Mas depois aí eu privei um pouco mais por telefonemas, pessoalmente, do Tom Jobim. Para mim foi o número 1 do Brasil, sem exagero, para mim foi o mais bendito conhecimento, ser amigo do Tom. Me telefonou Nossa. 2, 3 vezes para me perguntar como se fala Einhorn, como se escreve soletrar, eu soletrei, como é que, se você concorda, aí me disse assim, a segunda coisa é como se pronuncia. Não tem H na primeira letra, é E-I-N de Nair, H-O-R-N. E a terceira coisa, eu queria perguntar se você também assina embaixo o que eu falo. Menos é mais, Maurício. Ah, totalmente. Assina embaixo. Me deu um exemplo que estava tocando para 2.000 pessoas, talvez 500 brasileiros não me deixavam sair do palco, eu sozinho com o piano Steinway de cauda, 3 bis, eu queria ir fazer uma yoga no camarim, estava suado em bicos. Aí eu fui, entra um bicão e diz assim para mim: "Oh, you are Tom Jobim, very famous composer from Brazil. I recognize you, but I would like to ask you something." Yes, do it. Aí ele me dizia assim: Maurício, tem uma pergunta besteira aí. Ó. Aí ele disse: o que foi? Ele disse assim: Oscar Peterson, André Previn, Hank Jones, they play hundreds of notes. You play dezenas. Eu esqueci como é que é dezenas em inglês. Dezenas. Why? Aí eu disse para ele assim: porque eu só vou nas boas. E ele saiu, nem se despediu de mim. Você concorda que menos é mais? Eu digo, perfeitamente. É. E agradeço a imensa honra de você me telefonar. Quero que você me chame de meu amigo, eu vou dormir bem hoje. E é isso O aí. Tom Jobim era excepcional, né? Nos deixou tão cedo, né? Acho que foi em 94 que ele É, partiu. Ele tinha, tinha 5 anos mais que eu. Ele teria hoje 99. ele tinha Ou faria. acabado de lançar um disco que era o. Acho que era Antônio Brasileiro. Ele tinha acabado de lançar aquele disco. Olha só. 94, por aí. Né? E logo depois partiu. Mas foi um privilégio ter conhecido ele, né, Maurício? É sensacional. Né? Muito privilégio. Não que eu não respeite o Menescal, o Carlos Lira, todos eles. Eu até perguntei ao Tom, por que você me escolheu para me telefonar? Aí que está.
a sua forma de criar, de improvisar, é da minha estirpe, é por aí. Eu sinto que você ouviu Debussy, ouviu Ravel, entre todos os outros clássicos, sim. Até Jesus, Alegria dos Homens, eu ouvi aí. Mas vou tocar 5 segundos. Isso aqui é um ótimo estudo para o harmonicista. Não para tocar nessa velocidade, mas te dá um conhecimento do campo de ação. Sensacional aí, ó. Não, Tá eu com, ouço tudo. Quando eu tá digo com ouço tudo tudo, na, eu ouço. tá com tudo na cabeça, hein, Maurício? Pô, sensacional. Ela que escolhe o que eu gosto, o que eu vou usar. E eu falo isso para os alunos. Mas como é que você consegue? Seguinte, você toca, não consegue, não desiste. Vai a segunda, a terceira, a 10ª, a 100ª, mas você chega lá, pelo esforço, você está aí gratificado, É verdade. conquistou. É. E agora, você falou essa sua relação com o Tom Jobim. Quais outras figuras da música brasileira que você participou em gravações, em discos e em shows, que você pode Bom, citar? eu uso umas 3, 4 músicas do Jobim, infalivelmente. Uma, Corcovado, mais que todas. Desde aqui. E ainda sem ninguém. E foi embora. Desafinado. Sou apaixonado por Newton, Tom e Newton Mendonça. Fá. Eu adoro isso, porque esquiar dentro, corretamente na harmonia, meu Deus, quem inventou o jazz, eu dou um beijo na testa desse cara. Não é mesmo? Fazer o É, uso corretamente, não fazer frase, escala, não me diz nada. Não. É importante. Eu dou aos meus alunos a escala dos tetracordes para ele poder passear em outros tons, não ficar só restrito ao dó maior. é. E justifico, porque você tem um campo maior de atividades e o público quer saber que você é disciplinado. Sim, E claro. você mesmo deve agradecer a si próprio pela tomada de decisão. Sim.
Eu estava vendo aqui que você tem a participação em alguns discos bem interessantes do Ivan, algumas músicas, né, algumas gravações com o Ivan Lins, né, com a Gal Costa, com a Maria Bethânia, Baden Powell. São suas participações em gravações, né? Então tem bastante história aí, bastante música gravada já, com um monte de gente. Com todo mundo, sim. Houve uma época, eu gravei com a GP, que não é a minha praia, mas eu gravei com a GP e com uma porção de gente, agora não me lembro, mas uma das gravações que eu tenho que realçar, foi com a Elisete Cardoso, uma música chamada De Repente, do Silvio César, que eu fiz pouquíssimas coisas, assim. Aquela que me deixou mais feliz foi com a Ângela Rorô, música Simples Carinho, do Donato e do parceiro, não me ocorre, acho que é Melo o sobrenome. E é isso aqui. Essa música. Legal. Então, muito legal. Tem gente que me chama para participar ainda hoje e eu me sinto lembrado. Isso é muito importante, gratificante. Claro, com certeza. Eu poder ficar te contando esses detalhes é importante. Claro, é história viva, né? A gente tem que aproveitar isso. Maurício, eu queria saber uma parte que é curiosa, que o pessoal que assiste aqui o canal fica sempre curioso, é sobre quais instrumentos a pessoa que está sendo entrevistada usa. Qual é o seu setup? Quais são as suas gaitas? Você usa algum microfone especial? Quais são os seus equipamentos? Meu amigo, o Maurício me antecipou que você faria essa pergunta. Então, Antônio, aparelhagem, né? Setup. Eu uso o microfone Shure SM58 na mão. Até 1962, quando eu comecei a me corresponder com Toots Thielemans, eu tocava e fazia isso aqui no microfone, e às vezes eu me isolava, fechava os olhos e, sem querer, batia com a cabeça no microfone. E eu vi que o Toots usava um microfone à mão. O Les Thompson, que eu citei há pouco, Polícia Rodoviária, Les Thompson, entre o Larry Adler e o Toots, ele usava um microfone acoplado, preso aqui. Mas o som era incubado, não era um som que nem o Shure 58, que o Toots me ensinou atrás de uma foto dele que ele me mandou de um filme que ele estava em Hollywood, a foto dele com Cary Grant no meio, Quincy Jones à esquerda, para quem olha à direita, e ele, Toots, à esquerda. Quincy Jones na direita. E no verso dessa fotografia, 18, portanto, ele me conta que ele usava o Shure 58. Desde aí, eu só uso e recomendo ao engenheiro de som dos shows que não coloque nenhum agudo e nenhum reverb, porque eu já perdi de reconhecer a última oitava da harmônica. Eu não reconheço nota nenhuma dessas. As últimas eu não entendo nada, que notas são, e nem uso essa região. E gosto sempre daquelas notas
graves que as pessoas evitam porque ela prende muito, porque a pessoa sopra inadequadamente. Eu acredito que se você também soprar no saxofone, na boquilha, de uma maneira torta, você vai buzinar, vai fazer sons questionáveis, né? É. E tem gente que gosta desses erros, que eu acho charmoso, né? Eu não acho charmoso coisa nenhuma. Isso é desculpa. Mas Não. eu uso as gaitas Hohner e atualmente, de uns 5 anos para cá, uso a Suzuki japonesa. E tem uma concorrente chinesa, mas que não tem a durabilidade da Suzuki, porque a Hohner foi comprada pela japonesa Suzuki. E eles ainda mantêm A marca. a marca. Sim. O senhor usa Hohner e Suzuki, as duas Uso a marcas. Hohner e Suzuki, isso aqui. Olha aí, ó. Essa é Mas sensacional. eu tenho, como eu vou tocar segunda-feira agora, eu preciso que um concertador, como é que chama? Luthier de harmônicas, que tocou com a Orquestra de Harmônicas de Curitiba, ele já está aqui há uns 20 anos e tal. Ele fazia, nesta gaita da Hohner, ele fazia o baixo com uso de pedal, que nem guitarristas usam pedal. Olha, E agora Sim, você falou a respeito do luthier de manutenção. por Qual é a rotina de manutenção que você tem com as suas gaitas? Precisa alguma coisa especial? Mexer nas palhetas? Qual é a manutenção? A manutenção são palhetas que prendem. Quando você tem um som deficiente pelo engenheiro de som, que desobedece porque ele sente ausência de agudo e ele se mete a intrujar, quer dizer, ele bota por conta própria e eu paro o show e digo, não leva mal, eu pedi, pelo amor de Deus, sem agudo. O agudo me destrói, assim como eu tive que interromper uma apresentação em São Paulo, já tem 6 anos ou 8, o João Cortez viajou nesse quarteto, Alberto Chimelli, Luiz Alves João Cortez e eu, fomos a São Paulo tocar pelo SESC, patrocínio. E não quis levar a bateria, pediu para alugarem, e alugaram uma Gretsch nova, bateria, tilintando, feito ouro, assim, e um bumbo. E ele usa o bumbo junto com o som das graves do contrabaixo, me desinforma. Faz isso assim. Sabe, como você tocar com extremo volume num lugar de pé direito alto ou baixo, me desinforma. Eu fico dançando, eu tive que parar, pelo amor de Deus, tira o pé desse bumbo, não uso o bumbo. O baixo com bumbo me desinforma, eu fico dando. E eu prefiro que você toque só a escovinha, todos com os bateristas com quem eu toco, usa a escovinha na hora que eu estou improvisando, na hora que o baixista está, você não concorre com ele, pelo amor de Deus, não é a tua hora. Você tem a tua hora, que eu vou dividir 4 ou 6 tempos contigo. A gente reveza, você tem. Ali você é o rei. Mas bateria não é ofensa você ser um acompanhante. Por isso é uma equipe, um conjunto,
em que todos se ajudam mutuamente. É um Tem que grupo. entender isso. Eu chamo o Sérgio Lima Neto de Itaipava, tem estúdio próprio, residência em Itaipava, maior técnico de som do planeta. Tinha lá um famoso nos Estados Unidos. Eu gravei num estúdio com o Donato e Elmir Deodato, um LP, que saiu aqui pela... Esqueci o nome do selo. Nem o Donato, nem eu recebemos nunca. Era só $50 o cachê tratado, mas eu gravei 4 das 8 músicas e tentei falar com o técnico de som aqui, com meu inglês limitado na época, disse assim, please, the high notes, eu queria dizer agudo, you cut it, please, cut it. The graves, you play. Ele me interrompeu e disse assim, my friend, play your harmonica and let the rest with me, ok? Eu não xinguei o homem porque eu não estava no Brasil, na minha vontade. E aí, o que eu esperava é que, com essa maneira dele falar, não saiu legal, não saiu bom. Você pode até salvar hoje com a inteligência artificial e suprimir os agudos lá, que ele botou lá pelo gosto dele. O Sérgio é o maior técnico do mundo, porque aqueles eletrocardiogramas que você põe lá, sim, ele falou, é tudo que eu entendo, música é contigo, sei, pois é, você permite o diálogo, por isso dá certo, por isso você é o maior técnico. Porque tem técnico que quer ignorar, que ele acha que ele é o dono da verdade, ele que sabe o que o músico deve fazer. Está enganado. O músico que virou profissional, ele sabe melhor do que qualquer técnico. Cada um na sua área. Esses eletrocardiogramas aí que você faz, faltou um grave no final. Eu te pedi para catar uma nota Fá, que termina em Fá, mas não faltou o baixo no final, sim. Mas vai lá para o princípio e caça um Fá grave. Esse aí. Está um pouquinho saturado. Limpa ele um pouquinho. Pum. Agora, coloca ele lá no final, onde faltou um grave. Ele faz. E não é Jesus Cristo, não, mas faz milagre. Hoje é possível fazer. É. E ele é um santo técnico de som há 40 anos e aceita dialogar. Eu não vou isso que é concorrer importante. contigo, Maurício, nem você vai concorrer, porque você não manja nada, não. Você tem 80 canais. Não, hoje eu estou usando só 20 ou 30. Ninguém usa. Não tem verba para pagar a orquestra, nem cabe a orquestra toda aqui no estúdio. Não precisa. No final, resumir tudo para 2 canais, eis a questão. Agora, o senhor falou aí a respeito daquele, acho que mora em Itaipava. A entrevista aqui, o nosso canal, ele tem o apoio do Soberano Jazz Club, que é uma casa de jazz, uma casa de música em geral, em Itaipava. Então, que é do Sérgio Saraceni. Então, Sérgio, grande abraço. Eu conheci o pai. Ele era bacana pessoa. E o filho também. Então, aí, já tocou lá, né, Maurício? Eu conheço virtualmente, ainda não conheço pessoalmente, mas conhecerei. Sim, mas vai gostar. Já tocou lá, então, né, o Maurício? Toquei lá, o Mauro Senise, que habita Itaipava, por ali, veio com a esposa lá e deu umas 2 canjas para mim, de sax alto. Maravilha. Que legal. Mauro Senise também já passou aqui pelo canal, já deu. Também, pessoal, confere. Eu conheci no tempo que eu tive uma lojinha de discos e
discos e cassete, na época era fita cassete, e agulhas, coisas similares. Ele tinha 19 anos. Eu tinha 34 quando eu abri essa loja lá. Essa diferença grande de idade. Ele deve Ó, estar já, com uns 80 hoje, no máximo. Talvez menos. um pouquinho menos, talvez. Mas Talvez tá nativa menos. também. Tá nativa. Tá tocando pra Sei. caramba aí. Maurício, a gente já caminhando aqui pro final do nosso Sei. agradável Você papo. merece meus elogios, você, até porque é músico, mas não basta ser músico, não. A pessoa sabe conduzir. Parabéns. Ó, muito obrigado. Estamos Agradeço. todos aprendendo, né? É, Isso, eu queria te perguntar assim, a gente tem o disco o Maurício and Horns, que é um dos sim. últimos projetos que saiu. E como é que estão agora? Aí, ó, isso é maravilhoso. O Idris, na verdade, ele me mandou umas fotos do encarte, porque na internet hoje você só acha a capa do disco, você não acha mais o miolo. E é muito Você importante, vem os créditos me ali. dá o endereço seu, me dê o endereço teu, por favor. Eu mando um disco para você. Eu não tenho quantidade, não, mas tem alguns. Eu vou ter o maior prazer de te enviar. Mas só Você se está no for, Canadá, só se né? for autografado. Eu dou. Eu tenho um endereço no Brasil. É para ficar mais fácil, eu passo meu endereço no Brasil. Mas se não, Nossa, eu boto pelo correio. seria uma honra. Pô, Boto no sensacional. Sedex. Maravilhoso. Então, aí o Idris me mandou umas fotos do encarte, que hoje isso se perdeu, né, ô Maurício? Quando você acessa um disco pelo Spotify ou pelas Isso aqui é plataformas, uma você não tem mais maravilha. Olha, acesso. eu me achei parecido com o Tony Bennett aqui. É, Não sei, porque aqui a foto com o Idris, a Claudete, minha esposa, e eu, nós estamos há 53 anos juntos, e quando a gente fez 50, e uma advogada disse para ela assim: casa, você não casou? Não, eu não quero casar. Mas casa porque se o Maurício morrer, você não vai herdar nada. Aí nós casamos como união estável. E aí, quando a gente fez 50 anos, eu disse para ela: te amo, Detinha. Ela falou: falso. olha, Essa, 50 e tal anos é uma olha só, história. a Paquito de Rivera, ele fecha com Estamos Aí há 45 anos, todos os concertos com Estamos Aí. Eu conheci ele em Buenos Aires. Que legal, hein? É, uma participação legal no disco Paquito, né? Ele gravou no Brasil ou ele mandou a participação? Gravou lá. Gravou Eu lá. soube pelo Rafael que ele quer gravar com arranjos do Rafael. O Olha que Rafael está legal. aqui. Esse disco é O Maurício. maravilhoso. É um É disco maravilhoso. sensacional. Nossa, esse disco é Com incrível. esse time que parece não falta nada, não, além do bom gosto. É Gessé, Marcelo Martins, Idris. E todo mundo, Gessé, muito bom. Nossa, que Marcelo timão. Martins, o Jefferson, eu chamo Jefferson no microfone. Com vocês, o baixista Jefferson leva os convites. Que parece, né? É, esse disco é incrível. Quais os projetos que estão agora em andamento aí, Maurício? Shows? Como é que tá a sua agenda? Porque agora você lançou o Maurício and Horns e agora o que está acontecendo aí na sua carreira? Que a sua carreira não Bom, eu para. agora. Olha aqui. Aqui. Fizemos isto agora, dia 13. Não. Dia 7 de abril, Tijuca, Rua Barão de Mesquita. Agora, dia 13, segunda-feira, na Rua Marquês de Abrantes, olha aqui.
Tá cheio de show, então. Quer fotografar? Pode fotografar aí. Não, já peguei já. Aí, ó, o pessoal já tá vendo aí, ó. Incrível, hein? Não para. Eu fiz um programa praticamente só músicas próprias, porque foi uma exigência do edital Sesc, porque não há uma verba especial para cobrir os direitos autorais, porque direito autoral de standard na América custa $100 por música. Entendi. Então, esse repertório é todo próprio. Aqui mudei o curta-metragem por conveniência da pianista, Travessura ele conhece mais, Blues cheio de truques, Lamentuts, em homenagem ao Tuts, São Conrado com parceria de Pingarilho, Joia com o saudoso Alberto Arantes. A gente fez uma música, Joia. 10 anos depois eu falei com ele, está na hora de fazer uma segunda. Ele falou, é verdade, vamos fazer isso. E aí morre. E fiquei, Chupando o dedo. você falou em batida diferente, estamos aí. Sim, tem que ter. Tristeza nós dois, Ó, com o Durval. E estamos aí, é com a parceria da. Eu citei ao vivo aqui, não coloquei, mas estamos aí, tem a letra pela Regina Werneck, que era do Quarteto em Si, também participou. sim. Eu sou cuidadoso com relação aos detalhes, porque eu acho que o público é o mínimo que o público merece, informação, não só o Claro. recado musical. Eu ainda brinco quando eu toco um bis, Isn't It Lovely, de Stevie Wonder. Não sei se você não conta para ele, hein? Que eu ainda quero conhecer o Stevie Wonder, que eu imaginei ele tocando para 2, 3 mil pessoas, ele ficou emocionado, desmaiou, eu que inventei isso, desmaiou. Quando ele acordou, a primeira coisa que ele falou foi Stevie onde? O Ele é pessoal adora. ele é uma referência também na harmônica, né? Ah, só é. Eu vi na net uma vez um abração do Toots Thielemans, abraçando com ele. Ambos se curtiam. Sim. Tem Eu tenho algum. 80 cartas com o Toots Thielemans guardadas aí. Olha, 4 álbuns. que legal. E tem alguém da gaita hoje que você está escutando, ou alguém que você ainda escuta? Como é que tá hoje, assim, as suas referências? Você escuta alguém e fala, ó, esse aqui é legal, hein? Olha, eu não tenho. Eu fiquei 5 anos sem som. Recentemente, um ouvinte que eu conheci através do Júlio, um aluno meu, me fez presente desse equipamento aqui. Pioneer. Eu estava sem som. Agora, eu não tenho ouvido quase nada porque eu tenho tocado muito. Graças a Deus, me chamam muito para tocar e tal. Eu não tenho tempo de ouvir nada. Agora eu vou Olha, ter que ouvir isso é ótimo. para um projeto Choro e Jazz. Eu vou ter que reaprender repertório de Valdir Azevedo, Brasileirinho, Vê Se Gostas, Carioquinha, Quitandinha. Vou tocar Tico Tico no Fubá, Zequim de Abreu, De Conversa em Conversa, de Lúcio Alves, Brejeiro, de Ernesto Nazaré, de 1893, que eu toquei há 70 anos atrás. Hoje Uau! é isso aqui. Eu tenho que estudar isso aí, porque
música do outro século. É, século Você já XIX. ouviu isso? Sim. Isso aqui. Eu não toco isso aí há 60, 70 anos. E tem que estudar para não gaguejar, né, em público. Ué, mas não toca há 70 anos, acabou de tocar agora, pô. Toquei, mas tem lances aí. Tem que lembrar que eu já toquei, então posso tocar, é possível. Mas tá lá, tá aqui, tá tudo aqui. Está aqui, Tá, com nos certeza. arquivos, né? É Que incrível. bom. Aí o cara, pô, você toca de ouvido? Toco. Esse não me gozou, mas eu tenho um cara que eu fui tocar, eu era um dos 5 do conjunto do Vitor Assis Brasil, e eu estava. Ele chegou tarde, e eu estava autografando um LP que alguém trouxe, meu. E ele chegou, você toca no conjunto? Você também toca? Sim, faço parte. Eu cheguei tarde, peço perdão, não deu para chegar na hora. Qual é o seu instrumento? Eu disse assim, o menor deles. Ah, você toca pito? Também tem esse lado. Tem esse, né? Maurício, o pessoal que quer te encontrar na internet para ouvir os seus discos, bem, tem seu Instagram, né? Que aí você coloca lá suas participações, shows, etc. Tem o Instagram. O pessoal pode ouvir também os seus discos pelas plataformas de streaming, né? Pelo Spotify. Mas se a pessoa quiser comprar o seu disco, assim, físico, tem como? Eu queria te falar a respeito. É que o produtor e o coprodutor, o Idris, o produtor, infelizmente, faleceu há três meses, o Jacques Muyal, que foi substituto do Norman Granz, 30 anos, competentíssimo, e irmão meu, super amigo. Ele faleceu e eu estou respeitando o luto, assim como o filho está respeitando. Tem uma pessoa interessada que é amigo do SESC, que ajuda a cultura do país sempre, há 30, 40 anos que eu sou chamado para me apresentar com patrocínio do SESC. Assim que melhorar desse luto, que faz 2 meses só, ele vai me ligar, ele já sabe, eu vou colocar ele e a fábrica alemã em contato com uma moça de São Paulo que tem um contato com o SESC. Aí eles vão provavelmente possibilitar a edição do disco no Brasil. Na reedição. Saiu na Alemanha. Penso que saiu em CD e em long play também. Olha, sério? Saiu em vinil? E eu quero que eles lancem na América também, talvez no Canadá. Por quê? Por que não? Eu adoraria. Tá retornando essa cultura do vinil, né? Vinil. Que tá tem? Retornando isso. É importante. Muito porque o vinil tinha uma coisa que era aquela capa grande e que eram encartes, que eram obras de arte, né? É verdade. Tinha fotos, desenhos. O CD tinha um pouco isso também, mas numa versão reduzida, né? E agora com a plataforma digital se perdeu essa coisa do encarte. Às vezes eu quero saber quem gravou determinada faixa e eu não acho na internet porque ninguém coloca os créditos em lugar nenhum. Às vezes é difícil. Não é como certo tempo atrás que faziam, informavam tudo. Não, no CD você tem lá, faixa tal, gaita, Maurício Einhorn, sax, Marcelo Martins. Tem os créditos. Hoje é difícil se achar. Né? É verdade.
os créditos. Você- Maurício, bem, de qualquer forma, já te agradeço aqui a participação, foi uma aula para todos nós aqui, foi Meu amigo, maravilhoso ter você, agradeço a generosidade e quero uma dica final. O que você falaria para quem quer começar na gaita hoje, ou quem já está estudando? Que dica você dá? é o seguinte, a dica que eu dou é o seguinte, aquilo lá é a janela que eu fechei, o Maurício Filho fechou para que não haja som externo para prejudicar a nossa entrevista. Imagina que isso aqui é o vidro lá da janela. A dica é o seguinte, você vai falar que ama a namorada ou a esposa, fala assim, eu te amo, eu te amo. Se vai soprar a gaita logo no começo, você estraga a gaita porque não é um trombone. A gaita, se você sopra com este amor, agora você está agredindo, não é? Então você sopra com o intuito de sopra um bafo no vidro assim. Aí você embaçou, é assim que você sopra na gaita, com essa intensidade. E não. Aí soa com a delicadeza de um violoncelo. Se você tapa 3, 4 buracos aqui, você consegue fazer uma oitava que se assemelha a um acordeon, a um bandoneon argentino. Esse é um instrumento cativante. Eu sou suspeito para falar, mas eu fiquei hipnotizado por ele justamente porque o som de uma gaita que meu pai tocava, embora sem sustenidos, ele tocava as valsas de Strauss. Aí ele não tocava faltando nota. Ele não fazia. Não. Já ganhou a minha atração, entendeu? O meu respeito. Que bonito esse instrumento. Puxa vida. Assim como tem gente que fica fascinado pelo violino. E é muito raro existir um Yasha Heifetz, aquele israelense lá que tem um problema na perna, lá, que ainda acho que está vivo aí, esqueci o nome agora, e Ehud Menuhin, outro violinista perfeccionista, como devia de ser o executante, o compositor do Moto Perpétuo, Paganini. Paganini. É um instrumento raríssimo, né? Assim como o sax tenor. Quem inventou o saxofone, pô, é um herói, né? Foi iluminado, Adolf Sax, foi iluminado. Iluminado. Poxa. Eu brinco muito com as pessoas. Você sabe quem inventou o piano, Antônio? Piano, não. Foi um primo dos Incas, os astecas. As teclas. Maravilhoso. É o Aí. pessoal que dá tratos à bola para inventar e é uma bobagem. Bom, mas isso é que faz parte. Agora, Maurício, para fechar, que água que o senhor bebe? 93 anos com essa energia toda. Fala para mim que eu vou beber também. Música
senso de amor, ou senso de humor, ouvir piadas e contar piadas, e tentar ser irmão mais do que amigo do próximo, e amar música e senso de humor, e gostar de valorizar a vida, e não achar que você não sabe bastante, você tem muito que aprender de todo mundo. E reconhecer humildemente que você tem o que aprender com o próximo. Só isso. E amar a vida, porque a mulher leva 9 meses para criar o que nós chamamos de ser humano. Tem que valorizar isso e valorizar a mulher, não agredir. É verdade. Sem elas, nós não nascemos, não Não somos. somos nada. Muito O bom. Idris também é um luthier fabuloso, sabia, né? Sei, claro. Famoso por isso, inclusive. Muito famoso. Mas é isso. Então, seu Maurício, muito obrigado aí pela sua entrevista. Fica na linha aí que eu vou só fechar o programa aqui e já volto a falar com o senhor. Foi não. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua participação. Eu quem agradece aqui e quero que mande um beijo carinhoso, especial no coração de cada um que ouve o seu programa e agradeço sempre o aplauso do público, a aceitação do público, a crítica do público. É o que nos faz muito feliz e grato. É verdade. É pro público, né? Muito obrigado aí. Obrigado, querido. Então, gente, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui essa entrevista com a lenda da gaita Maurício. É uma aula para todos nós, uma aula de musicalidade, de senso, de como respeitar a música, como respeitar o instrumento. Essa paixão que ele tem pela gaita é inspiradora. Então, muito obrigado a todos. Espero que gostem, que tenham gostado da entrevista. Se inscreva no canal, compartilhe a entrevista também. Ela também está disponível no Spotify para você ouvir, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo episódio. Até lá.